verso 1 até o versículo 12. Evangelho, segundo escreveu nosso irmão João, capítulo de número 2, e o verso 1. Bem, glória a Deus. Você que não achou, hoje a tecnologia nos ajuda, está aqui em cima, né? Vamos então fazer meditação. Vou ler aqui, os irmãos acompanhem, texto muito conhecido, mas a palavra de Deus é viva e é eficaz. Vamos fazer leitura? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus, os seus discípulos, para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém? Vamos orar mais uma vez? Peço ao Senhor para falar com você. Amém? Nós viemos aqui para adorar a Deus, mas também sabemos que Ele sempre tem uma palavra para mim, para você, né? Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, Deus querido, Senhor, aqui estou, Senhor, como Teu filho, como Teu servo, como instrumento nas Tuas mãos, pedindo ao Senhor que mais uma vez o Senhor possa, Deus, de maneira sobrenatural, Senhor, meu Deus, continuar falando, Senhor, com o seu povo, assim como o Senhor tem falado através dos louvores, como o Senhor tem ouvido a nossa adoração, como até agora, Senhor, nós cultuamos o seu nome. Eu sei que o Senhor tem algo mais ainda para fazer essa noite, em nome de Jesus, através da minha vida como instrumento. Deus, me coloca como teu servo, teu filho, e a tua palavra que é a verdade, e não as nossas, e não cada um de nós, mas a tua palavra, Senhor, é a verdade, que nós possamos testificar da glória do Senhor neste lugar, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, meus irmãos queridos. Amados, não sei quanto tempo tem, mas vou ser bem rápido, né, bem resumido. Eu fui avisado agora há pouco, né, eram umas 2h30 por aí. Tá. Eu fui avisado umas 2h30 da tarde, né, que estaríamos trazendo aqui a palavra hoje, né, às 2h30. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem projeto em tudo. Eu não sou daqueles que gostam de ter já palavras prontas, não. Eu gosto realmente de meditar na palavra de Deus, o Senhor falar comigo, né, para podermos ter algo a trazer para a igreja do Senhor. Então, quero dizer aos irmãos que nessa pouco tempo, né, das 2h30 até agora, eu procurei fazer o meu melhor, meditar, orar, buscar o Senhor, para trazer aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Amém, meus irmãos? E Deus é poderoso, né? Ele que faz, a glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele. Eu estou aqui só por causa dele. Amém? Toda honra e glória a Jesus. Meus amados, mas então, quero aproveitar, esse terceiro é rápido, não demorarei. Quero aproveitar com os irmãos. Nós acabamos de ler aqui que ao terceiro dia, está falando então, para mim e para você, que foi depois de algo, né, ao terceiro dia. Você observa que tem uma narrativa, um acontecimento que aconteceu anterior a esse. E todos os irmãos que são leitores da palavra de Deus, conhecem a Bíblia Sagrada, você sabe como eu o que aconteceu nos versículos anteriores. Ali no capítulo 1, nós vemos que terminou com o chamado de Jesus na vida de Natanael. Todo mundo é leitor da palavra de Deus e sabe do que estou dizendo aqui. Terminou com o chamado de Natanael, e sabemos o tanto
que o chamado na vida de Natanael foi maravilhoso. E nesse chamado de Natanael, Jesus Cristo, ele já começa a fazer autorrevelação de si mesmo. Jesus, no primeiro capítulo, no chamado de Natanael, ele já faz a primeira autorrevelação de si mesmo, que está ali no último versículo do capítulo 1. Vocês lembram que depois de Jesus convencer Natanael que Jesus era o Messias, os irmãos lembram que Jesus disse para Natanael: porque disse que te vi debaixo da figueira e crestes, quero te dizer que a partir de agora tu verás coisas maiores do que estas. Tu verás os céus abertos e anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Essa é a primeira autorrevelação que Jesus faz aqui no Evangelho de João. E é muito interessante que isso aqui remonta e faz eu e você lembrarmos daquele acontecimento na vida de Jacó. Quantos se lembram na vida de Jacó, quando Jacó tem aquela visão de uma escada que ligava a terra ao céu, né, e ele via anjos descendo e subindo. A autorrevelação que Jesus faz para Natanael agora é o quê? Ele diz assim: eu sou a escada. Não precisa mais de escada para anjo de Deus subir e descer. Eu sou a escada. No Evangelho de João tem várias autorrevelações de Jesus. O que Jesus diz no Evangelho de João? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. E aqui para Natanael ele diz: eu sou a escada que liga os homens a Deus. Amém? Nesta noite, Jesus mesmo, sobre ele, anjos de Deus, sobem e descem. Nós não precisamos de escada, nós não precisamos de subterfúgios humanos, nós precisamos de Jesus Cristo, que liga essa igreja aos céus, para que anjos desçam de lá, nos abençoando aqui, amém? Quantos querem ver os céus abertos nessa noite? É através de Jesus Cristo, ele liga os céus à terra, para que a glória de Deus se manifeste. Eu vim como profeta de Deus aqui nesta noite, como profeta de Deus eu vim te dizer, que esse Jesus disse para Natanael, a partir de agora, isso vai acontecer. E eu ainda sou crente do mesmo discípulo de Natanael, crente que acredita que através de Jesus, a glória de Deus desce nesse lugar, amém? Não é um culto comum, não é um culto como os demais. Hoje é um culto diferente, porque eu te garanto que a glória de Deus está neste lugar, porque Jesus garantiu, ele fez a autorrevelação de si mesmo, e sobre a palavra dele, não sobre o que eu estou te dizendo, sobre a palavra de Deus, ele diz: se creres, a partir de agora, obras maiores do que essas verás, amém? Nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo nas nossas vidas, amém, meus irmãos? O Senhor diz então para nós, através de João, o evangelista João, 3 dias depois de quê? Dessa revelação para Natanael. E é tão interessante que nós podemos olhar que Jesus agora 3 dias depois está em Caná. Gostaria de verificar com você, em Caná, era onde Natanael era de origem. Natanael era de Caná. A Bíblia, ela é tão linda, tão maravilhosa, que ela vai ligando os relacionamentos. Jesus acaba de chamar um discípulo que era de Caná. E a Bíblia vai revelar para mim e para você algumas coisas interessantes aqui nesse capítulo 2 que nós começamos a ler. Vai dizer para nós aqui que Jesus, ele vai para Caná, e ele vai ali com os seus discípulos, com os seus familiares, e ele vai com os seus irmãos, vai dizer o texto, a sua mãe, vão para Caná. Não sabemos, nem eu e nem você, quem foi que convidou e o que levou Jesus a ser convidado para aquele casamento em Caná da Galileia. Mas o certo é, meus amados irmãos, que neste texto nós vamos encontrar também 3 vezes nessa pequena perícope que lemos, João, o escritor, relacionando a mãe de Jesus. 3 vezes você vai encontrar nesse pequeno perícope
E nós vamos identificar que o evangelista João, ele vai ser claro para nós, e nunca no evangelho de João você vai ver o nome de Maria ser evocado. Você vai ver que o evangelista João, sempre que vai se referenciar a Maria, ele diz mãe de Jesus, ou então mulher, a chama de mulher, mas nunca de Maria. Isso é muito importante para nós nesse texto, porque esse texto, então, João vai ter a preocupação de fazer o quê? De mostrar para mim e para você o status de Jesus. Mostrar para mim e para você que Jesus, ele veio à terra como o Verbo de Deus. O Deus que se revelou a mim e a você, está aqui no capítulo 2. João tem essa preocupação de deixar isso claro aqui no seu evangelho. Amém? E o que é muito importante, também nós darmos uma olhada nesse texto. Nós vamos observar, também, meus amados irmãos, que o evangelista João, no verso 4, ele vai dizer que Jesus, ele chama a sua mãe de mulher. E talvez muitos de nós poderíamos ficar escandalizados, mas Jesus chamar a mãe de mulher. Mas eu creio que os irmãos todos, como eu, compreendem que naquela época se referir a uma pessoa, do sexo feminino, chamar de mulher, era como se hoje nós chamássemos de senhora. Então Jesus, no status de ser filho de Deus, com toda reverência, como filho de Deus, ele olha para sua mãe e ele a chama de mulher, ou como se fosse senhora. Não é chegada a minha hora. É isso que Jesus, então, ele diz aqui no verso 4 desse texto que lemos. Mas, amados, muitas pessoas usam essa pequena perícope, muitos para aconselhar casais. Eu algumas vezes usei esse texto para isso. Mas quero dizer aos irmãos que não é este a ênfase do texto. A ênfase de João não é aconselhamento de casais, apesar que nós usamos muito para falar para casais. Não é essa a ênfase. Então, nessa noite, eu quero chamar você a olhar comigo de um ângulo diferente. Quero chamar você para nós olharmos para esse texto de uma maneira diferente, numa outra visão, tentando captar o que João está querendo dizer para nós aqui nesse texto. Amém? Todos estão comigo até agora? Amém? Então veja bem, meus irmãos, se nesse texto, como nós dissemos, João está mostrando que Jesus é o Filho de Deus, revelado ao homem. Ou seja, ele está presente no meio da humanidade, vai para uma festa de casamento, e nós sabemos que não tinha um lugar melhor para Jesus iniciar o seu ministério do que num casamento. Por que não tinha um lugar melhor? Casamento fala de bodas, fala de festa. E os irmãos sabem que Jesus Cristo, ele vai iniciar o seu ministério, ele sabe de todo o sofrimento que será o seu ministério. Então Jesus fala, nada melhor do que eu começar num casamento, numa festa, nas bodas. Sabe por quê? Os profetas do Antigo Testamento, todos profetizaram que quando viesse o Messias, a nação de Israel, então ela faria festa e participaria de bodas, porque comemoraria a chegada do Messias. E nós vamos ver ali em Oséias, o próprio profeta Oséias, ele profetiza dizendo que Deus usa o profeta Oséias para dizer ao povo que ele mesmo levou a nação de Israel para o deserto, para o sofrimento, porque lá o povo de Israel estava chamando Deus de Baal, mas agora o povo de Israel não me chamará mais de Baal, mas me chamarão de Deus, me chamarão de marido, e eu chamarei o povo de Israel de minha esposa, de minha escolhida, profetiza então o profeta Oséias. Portanto, não tinha lugar melhor para Jesus aparecer, se não fosse numa festa de casamento. Jesus inicia o seu ministério
naquela festa aonde todos estavam ali congratulando. Que coisa maravilhosa. Jesus inicia o seu ministério ali. Mas o que eu quero destacar com você, João, o escritor, ele nada mais faz do que aplicar o capítulo 1, verso 14, aqui no capítulo 2. O que diz o capítulo 1, verso 14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Amém, meus irmãos? O capítulo 2 é a prática do que João traz a teoria no capítulo 1. Aleluias! O verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, Jesus Cristo, ele veio e habitou entre nós. Amém? Então, o capítulo 2 é esta aplicação. Por quê? Porque você vê Jesus indo para um casamento. E naquela época, uma festa de casamento durava quanto tempo? Ali entre os judeus. 7 dias. Uma festa de casamento. E eu e você sabemos que Jesus, ele fica até o final da festa. Não sei se você já foi em alguma festa. Hoje as festas são relâmpagos, né, Aldemir? Apesar que às vezes festas de 15 anos, elas demoram aí 4 horas, né? Mas ninguém aguenta hoje ficar até o final, não. Jesus ficou 7 dias ali naquela festa. Salmo 113, versículo 4 até o verso 9. A palavra de Deus vai dizer que ele está assentado nas alturas, acima dos céus, nas alturas, mas que ele se inclina para ver os céus e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. E ele ergue o pobre do monturo. Amém, meus irmãos? Ele ergue o pobre do monturo e o aflito faz assentar entre os príncipes. E ainda diz: faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos e habite em felicidade. Veja você que um Deus que está acima dos céus, aleluias, é ou não é, para que ele pudesse dizer, como dizem muitos homens hoje, que empinam o nariz, Aldemiro, e se acham importante e dizem: eu estou muito preocupado com o reino, e eu não posso me preocupar com coisas tão pequenininhas, como ir numa festa de casamento e ficar até o final. Eu tenho muitas coisas para preocupar com o reino, mas ele saiu do céu dos céus, se inclinou a terra, olhando para baixo, e não foi só isso, ele ficou durante 7 dias naquela festa de casamento. 7 na Bíblia sempre aponta para o quê? Para o completo de Deus, para a plenitude. O número 7 sempre aponta para a perfeição. Jesus ficou 7 dias na perfeição, significando que seja o que for, ele fica comigo e com você, até quando for preciso. Foi isso que ele diz: eu vou para o Pai, mas envio o Espírito Santo, e vocês serão consolados até o final. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Estou convosco até a consumação dos séculos. Nessa noite, meu irmão, Jesus Cristo está aqui. Ele é um Deus que se preocupa com pequenos detalhes da minha e da sua vida. Ele não é como homens que não se importam com você por se acharem muito importante, mas ele é um Deus que deixou a sua glória. O verbo se fez carne e habitou entre nós,
E ele fez isso na prática. Ele foi naquele casamento para dizer: foi para isso que eu vim ao mundo, para dar vida aos homens. Foi para isso que eu vim ao mundo, para que possa realizar e satisfazer todas as minhas e as suas necessidades. Nessa noite eu quero te dizer, meu querido e minha querida, não sei qual o seu drama, eu não sei o que você vive, mas quero te dizer, talvez eu como pastor Aneí, não sei nada da tua vida, não sei onde você trabalha, não sei das suas crises, não sei do teu problema, mas eu estou pregando um Jesus que conhece cada detalhe da tua vida, estou pregando um Jesus que sabe de tudo que você está passando, e só você sabe que você está aqui nessa noite, e não é fácil você estar aqui, mas Ele está te vendo, e Ele está te abraçando. Com essas máscaras não podemos nem abraçar uns aos outros, mas Ele está dizendo: vinde, meus filhos, vinde, benditos do meu Pai, nesta noite que eu vos abraço. Sinto o abraço do Senhor, sinto o abraço do Senhor, sinto o abraço de Jesus Cristo, que veio ao mundo, veio a este mundo para perdoar o meu e o seu pecado, veio a este mundo para salvar a minha e a sua vida nesta noite, amém? Esse é o Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos, e é esse Jesus que se preocupa conosco, que faz com que abrimos igrejas, com que cantemos, com que adoremos, porque Ele ama a cada um de nós que está aqui nessa noite, amém? Mas Ele não somente, meus irmãos, Ele não somente veio, não somente se inclina, mas Ele também é um Deus que age. Ele não só se inclina para falar para mim e para você: eu preocupo com você, Mateus. Ele não é somente um Deus para dizer: eu preocupo com você, Eliabe, eu sei das suas crises. Ele não é somente um Deus que está se inclinando e ouvindo e está no nosso meio, não. Ele é um Deus que age. Esta noite eu quero te dizer que eu, os homens, não podemos fazer nada por você e talvez nem sabemos o teu problema. Mas nessa noite nós estamos diante de um Deus, de um Jesus Cristo que age na tua vida nesta noite. Aleluia. Você observa nessa perícope 3 perguntas, em forma de ordem, né? 3 ordens, podemos assim dizer. A primeira ordem foi da mãe de Jesus, que disse: fazei tudo o que Ele vos disser, amém? A segunda ordem foi do próprio mestre. O que o mestre disse? Enchei de água estas talhas. A terceira ordem do próprio mestre também. O que ele disse? Levai essas talhas ao mestre sala. Essas 3 ordens. Então o que eu quero dizer para você é que Ele age. É muito simples o Evangelho. Não precisa eu florear, pastor Walter. Não precisa de nós florearmos aqui. O Evangelho é muito simples. Ele age. Significa que você precisa nesta noite ouvir Jesus aqui nessa noite. Amém? Sei que você não pode cutucar o seu irmão como nós fazíamos antes, mas olha de longe para ele aí e diz: ouça Jesus nessa noite. Diga para ele de longe: ouça Jesus nessa noite, Aldemiro. Ouça Jesus nesta noite, Mateus. Ouça o Senhor Jesus nessa noite. E talvez muitos podem dizer: mas cadê Ele? Cadê Ele? E olhar para lá e para cá. Deixa eu te dizer, eu estou aqui não falando de mim mesmo, eu estou falando das escrituras dele. Foi Ele que escreveu essa escritura. São as palavras dele que está sendo dita aqui nessa noite. Se fossem as minhas, eu e você estaríamos perdidos. Mas eu estou pregando nesta noite as palavras do mestre. E tudo que é simples e é dito para mim e para você, o Evangelho é:
ouça a sua palavra nesta noite. Por meio da palavra, Ele muda a minha vida e muda a sua história. Diga de longe de novo para Ele: por meio da palavra, Ele muda a sua vida e a minha vida. Diga de longe um para o outro aí, diga de longe: por meio da palavra, Ele muda a minha vida e muda a sua vida. Amém? Levanta a tua mão. Você já disse, mas agora levante a tua mão como profeta e vamos dizer: por meio da palavra. Vamos dizer todo mundo: por meio da palavra, Ele muda a nossa vida e muda a nossa história nesta noite. Amém, meus irmãos? Aleluia. Eu tomo posse desta palavra, porque ela vem de Deus, ela vem do Senhor nesta noite. Amém? Nós não precisamos de invencionice. Eu não preciso dizer para os irmãos aqui nessa noite: não, vamos subir na escadaria, né? Aqui tem uma escadazinha simples. Vamos subir nessa escadaria aqui. Vamos subir nas escadarias. Vamos andar aí 20 quilômetros para nós receber a nossa bênção. Vamos fazer a fogueira santa. Vamos mandar buscar aí a aguinha benta lá de Jerusalém. Não precisa de nada disso. A única coisa que precisa aqui nessa noite é da palavra de Jesus Cristo de vida. E Ele disse ali, naquela noite, para aquelas pessoas: ordens, ouça o que Ele diz. Ele muda, Ele age na minha, na sua história, mudando a minha e a sua vida. Amém? Nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Ele vai mudar histórias aqui, Ele vai mudar vidas, vai mudar ministérios. Nimanamachuri onde cais. Talvez alguém tem nesta noite pessoas que estão afastadas da igreja. Quem sabe o seu filho, quem sabe a sua filha. Talvez nessa noite você tenha alguém, meu querido irmão, que você queria que estivesse aqui, mas está enfermo, está doente. Quem sabe você conhece alguém que está com o coronavírus. A minha família já tem vários com coronavírus. Quem sabe você conhece alguém que está... Mas não se preocupar não, viu, irmãos, que é a família distante, que eu nem vejo eles, viu? Talvez alguém fique até preocupado, né, pastor Davi? Nem vejo eles, está em outro país. Não preocupa não, viu? Mas talvez nessa noite você tenha alguém aqui que vive um problema no casamento. O casamento não tem mais esperança. O ministério dele parece que acabou. Era um grande pregador, era uma grande cantora, era um grande pastor, era alguém que era usado por Deus, mas parece que parou. Aleluias. Mas nessa noite a palavra de Deus para mim e para você é que Jesus não somente inclina para saber dos nossos problemas, mas nessa noite pela sua palavra Ele vem agindo na minha e na sua vida. Ele não é somente aquele Deus que estava no princípio com Deus, e que pela sua palavra tudo veio a existir, mas Ele é um Deus que também sustenta tudo, Aldemiro. Ele é um Deus que alimenta, que nutre. Ele é um Deus nessa noite, meu querido irmão, que está através da minha vida, ministrando essa palavra para você, nutrindo, alimentando o seu ministério, alimentando você. Quem sabe você chegou aqui nessa noite triste, cansado, desanimado, até mesmo com tudo que está vivendo, mas nessa noite, em nome de Jesus Cristo, levante a tua mão, levante a tua mão. Eu levanto a minha também dizendo: Jesus, está aqui os teus filhos, Jesus. Está aqui os teus filhos, Pai, como profeta do Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor agiu, aleluias, ali na vida daquele casal, ali na vida que é a família, em nome de Jesus, entra hoje com providência na vida de cada um daqueles que estão aqui, em nome de Jesus, amém? Fecha a tua mão e toma posse da tua vitória. Aleluia. Pastor Aldemiro, naquela época era um vexame. O texto diz: tendo acabado o vinho. Era um vexame acabar o vinho. José de Moraes, todo judeu sabia, os rabis, os mestres daquela época pregavam, dizendo: olha, em Israel, todo casamento, quando o pai vai casar a filha, é 7 dias de festa, e não tem festa sem vinho. Então, os organizadores, os mestres salas e os pais sabiam disso, porque os rabis ensinavam e porque estava escrito nos ensinos.
Todo bom judeu sabia que tinha que preparar vinho para 7 dias. E eles organizaram, pastor Zé de Moraes, eles compraram vinho e preparou para 7 dias. Mas sabe o que a palavra de Deus está falando para mim e para você aqui nesta noite? Aleluias! Está nos ensinando algo riquíssimo e maravilhoso. Está ensinando para mim e para você, meus queridos irmãos, que os nossos recursos, pastor Aldemiro, são limitados. Os nossos recursos são pequenos. Quem sabe muitos aqui têm planejado a vida. Quem sabe aqui muitos está fazendo faculdade, está estudando, está investindo no ministério, está investindo no casamento. Quem sabe muitos estão investindo na música, né? Quem sabe muitos estão investindo na sua vida secular, no seu casamento, no seu namoro. Quem sabe muitos estão planejando, mas a palavra de Deus ensina para mim e para você aqui, que por mais que nós planejemos, todos os nossos recursos são limitados. Você está vendo aí o coronavírus. Tem gente que tem dinheiro a rodo, tem pessoas que têm todo o recurso, até mesmo um médico, e quantos estão morrendo? Isso mostra que eu e você somos pequenos, não somos nada, que nós somos como um gafanhoto, e que o nosso Deus, somente nele é que nós temos a subsistência e a garantia de permanecer de pé, de permanecer firme, de permanecer constante. E nesta noite, esta é a palavra de Deus para você. Os recursos humanos são limitados, mas os recursos divinos são suficientes para abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus relacionamentos. Amém, meus irmãos? Amém. Que coisa preciosa que Jesus escolhe uma família, relações familiares para se apresentar, dizendo para nós nesse domingo de adoração, meus irmãos, que talvez família é difícil, casamento é difícil, mas que Deus se preocupa com relacionamento entre casais, com relacionamento entre pais e filhos, com relacionamento entre irmãos, com relacionamento entre nós da igreja. Deus se preocupa e tem todos os recursos, amém? E os seus recursos, a Bíblia vai dizer lá que mesmo no Evangelho de João capítulo 1, diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receber, dar-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Nessa noite, você recebe Jesus Cristo como Filho de Deus, como aquele que é suficiente para abençoar você na salvação, quanto no dia a dia, Aldemiro. Nessa noite, muitos entraram aqui pensando, não, Jesus se preocupa só com a nossa salvação eterna. Não, Jesus se preocupa com cada detalhe da nossa vida, com o nosso dia a dia. Eu não preguei aqui para os irmãos no início, que ele foi lá na festa de casamento de maneira completa, se preocupando com as coisas mínimas. Nesta noite, ele se preocupa com cada coisa do dia a dia seu nesta noite. Basta apenas você acreditar que pela palavra de Deus, tudo se fez, porque sem ele, nada do que foi feito se fez. Nessa noite, só vai acontecer o mover de Deus na sua vida e na sua família, se ele fizer aqui nessa noite. Quantos creem nisso? Quantos creem nisso? Amém? Sabe o que me chama a atenção? Já estou terminando, Aldemir. Meu Deus, já é aquele horário ali? Então fique de pé, eu já estou terminando. Irmãos, meu Deus, eu pensei que era 10 minutos. Vou pregar, Santo Deus. Me chama a atenção, meus irmãos, nesse texto, é que quem ficou sabendo do milagre, do início, assim que acabou o vinho, foi só os discípulos, a mãe de Jesus, o próprio Jesus, né? E ali os serventes que encheram as talhas de água, no máximo. O mestre Sala não sabia. E sabe o que é mais interessante? Nem o noivo sabia que tinha acabado o vinho, e nem a família sabia que tinha acabado o vinho. O que o mestre Sala disse para o noivo, quando mandou chamar o noivo? Chama o noivo. O mestre Sala diz, todo mundo usa o primeiro bom vinho,
Você usou o mais ruim, agora que você trouxe o bom. Estou resumindo com as minhas palavras. Você trouxe o melhor por último, o bom vinho. E o noivo nem sabia. Pelo texto nós observamos que o noivo nem sabia. Sabe o que eu quero dizer? O problema era do noivo, sim ou não? Sim. Mas o texto está dizendo que não é necessário eu e você fazermos nada. É pela graça que nós somos abençoados aqui nessa noite. Talvez muita gente, Aldemiro, entrou aqui na igreja da sede hoje pensando, eu vou lá na igreja, mas eu não mereço nem ser abençoado. Não mereço nada, eu tenho pecado tanto, eu tenho feito tanta coisa errada, eu tenho plantado tudo de ruim, eu não mereço. Se você não merece nessa noite, eu quero te dizer que é desses que Jesus está procurando, porque diz a Bíblia que aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Deixa eu te dizer, não precisa de você fazer nada, Jesus faz tudo sozinho. E tem uma coisa, quando Ele faz o melhor. Diz que o último vinho era o melhor. Deixa eu te falar, aleluias, ali naquele casamento, a família toda ia ser ridicularizada, todo mundo ia falar, ih, acabou o vinho, lá na festa do casamento da fulana de tal, uma cidadezinha pequena, imagina o boato que ia correr. Mas Jesus não deixou aquela família passar por um vexame. Deixa eu te falar nessa noite, nós estamos vivendo tempos de coronavírus, estamos vivendo tempos difíceis, mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você, o último será o melhor. O vinho novo que será posto em você nesta noite como odre de Deus, será o melhor, só para quem crê. Levante a tua mão para cima e recebe. Nesta noite o último vinho é o melhor da tua vida. O último vinho, Eliabe, é o melhor, é o melhor. O último na tua vida com o teu ministério. Remanamachúrias. Até hoje tu tem dito, Senhor, mas tem cantado, tem louvado, tem adorado, tem feito a tua obra, Senhor. Mas o Senhor está dizendo que o último será o melhor. Você vai ver ainda grandes coisas que farei no teu ministério. Eu tenho preparado grandes coisas, meu filho, meu servo. Remanamachúrias. Sobre a minha palavra eu profetizo na tua vida, o último que virá no teu ministério, na tua casa, na tua família, será o melhor. Recebe do Senhor, recebe do Senhor, recebe do Senhor nessa noite. Levante a tua mão e ore com o Senhor agora nessa noite, porque a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a majestade. Pai querido, eu oro, Deus, pela igreja da sede. Eu oro, Deus, pelos teus filhos que estão aqui nessa noite, Pai. E oro também, Jesus, porque o Senhor fez aquele milagre e ninguém ficou sabendo nem quem era o noivo e nem quem era a noiva. Ninguém precisa saber que é o Aneí que está pregando aqui. Não estou nem aí, o meu nome diminua e o teu nome cresça, porque eu não sou nada, mas que a palavra que eu preguei, nada caia por terra nessa noite. Só para quem crê, recebe as palavras do Senhor na tua vida agora. Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei.